e também um tira dúvidas. Então, se alguém ficou com alguma dúvida de alguma questão, agora é o momento para a gente sanar elas, tá? Então, fiquem à vontade também para interromper a qualquer momento. Vamos questão por questão e qualquer dúvida, vocês nos interrompem. Então, a questão 1, ela diz o seguinte para nós. É uma situação hipotética, um paciente do sexo masculino, idoso, 65 anos, chegou na clínica da Unicesumar com prótese total superior e prótese parcial removível inferior, tá? Reclamando de dificuldade de mastigação, dor na região posterior de mandíbula e gostaria de trocar a prótese velha por uma nova, mais estética. Foi realizado um pedido de tomada radiográfica panorâmica, né? Essa imagem aqui, né? Observou-se então essa situação e a letra A pediu o seguinte: descreva o nome dessa alteração que encontramos nesse paciente. Acho que vamos por alternativa aqui, né, professor? Vamos. Quer que eu vá falando aqui, professor? Pode. Bom, seguinte... Essa questão do professor Enéas, ele vai comentar com vocês, então. Mostra para mim lá a reabsorção óssea na maxila, professor. Que é a parte mais superior ali na espina nasal. Isso. Toda essa região aqui. Concordam comigo, pessoal? Está reabsorvida essa área aqui, ó. Se vocês não conseguem enxergar cortical óssea, que deveria estar bem mais para baixo, bem quase na altura aqui, ó, onde está o mouse do professor ali, ó. O osso era para estar aqui. Você não vê cortical nenhuma, você vê uma reabsorção similar à posição dos inferiores ali, ó. É como se fosse um encaixe dos inferiores nessa reabsorção da maxila superior. Você observa na região posterior da maxila o seio, né? Desce um pouquinho de osso e a gente chama de aeração do seio, né? Que ele fica totalmente vazio, escuro, né? Radiolúcido, né? E aí o que acontece? Uma reabsorção intensa em maxila, em borda anterior, né? E reabsorção intensa em região de mandíbula inferior, tá? Essa figurinha, para quem pegou o Teles e observou, veio lá do livro do Teles, né? Então, quando você vê um paciente, né, no consultório com PPR inferior, com PT superior, com reabsorção clínica, né, acompanhada a panorâmica aqui, né? E aí a gente vai ver a questão, o motivo por que a gente pediu essa panorâmica ali embaixo. Quando observa-se toda essa região reabsorvida e a presença de PT superior e PPR inferior, eu deixei isso bem claro em sala de aula, né? O pessoal queria que eu pesquisasse, eu frisei bem, eu lembro muito bem, eu parei em aula e eu falei, ó, ouçam com ouvidos de ouvir, né? E anotem. Aí o pessoal foi, uma galera anotou, né? Que era a síndrome da combinação ou a síndrome de Kelly. Deixa eu adicionar aqui uma pessoa que está entrando, né? Ou síndrome de Kelly. Então, a letra A, então, descreve essa alteração, olha lá, síndrome da combinação ou síndrome de Kelly. Então, o pulo do gato, né? Isso é uma condição que acontece muito quando há essa combinação de PPR com PT, né? Ter essa condição de reabsorção em região anterior de maxila e região posterior de mandíbula. Então, estava bem característico isso daqui. Outros dados, né, na anamnese poderiam levar ao pedido dessa panorâmica, mas, voltando lá no texto, professor, por gentileza, não da resposta, no texto da... Então, o paciente estava o quê? Reclamando de dificuldade de mastigação, dor em região posterior de mandíbula, né? E gostaria de trocar a prótese velha, nova e mais estética. Então, agora vamos lá na resposta. Na letra C, né? Desculpe, volta aqui nas questões. Na letra C. Com base no enunciado, eu já vou na B. Com base no enunciado, justifique o pedido de tomada radiográfica panorâmica. Por que cargas d'água eu vou pedir uma panorâmica para fazer uma PT para um paciente?
Pessoal, estão ouvindo? Cadê a nossa amiguinha lá, ó? A que gosta de falar bastante, cadê ela? Ela não vai se apresentar agora, não tá achando que estava aqui agora. Tá, pessoal. Cadê? Puxa aqui pro ladinho. Eu vou escolher alguém aqui. Vou escolher alguém para falar comigo aqui. Ó, tem o Renato, a Deise, a Érica. Eu vou aqui, a Daniele Stigler. Vamos ver aqui. Colocou. O que eles colocaram no chat? Estão chorando, estão chorando, né? A prova estava... Caraca, gente do céu. Olha, essa prova, eu deixei... Nossa Senhora. Quando eu passei a questão do exame clínico para vocês, eu acho que eu frisei muito a questão da síndrome da combinação de Kelly. E o que me chamou a atenção nas respostas foi assim, eu acho que uns 10% da turma acertou a síndrome da combinação. E o que eu fiquei mais triste é que quando acertava a síndrome da combinação, na hora do pedido da panorâmica, eu ficava triste. Falei, poxa, mas acertou aqui, errou ali. Né? E a maioria do pessoal que não acertou a síndrome da combinação acertou perfeitamente a letra B e a letra C. Aí eu fiquei pensando, Jesus, o que eu fiz? Né? O que eu falei de errado? Que o pessoal não pegou. Mas vamos pensar. Então isso é a síndrome da combinação. Né? E exame complementar para auxiliar no diagnóstico. Bom, isso é a definição do raio-x panorâmico, né? Toda a questão de raio-x, periapical, ele é uma definição geral. Mas o que a gente tem que observar muito bem na questão é o enunciado. Deixa eu admitir mais alguém aqui. A Jéssica está entrando. Observar o enunciado. Por quê? Aqui já é como se fosse um caso clínico que chega para vocês. E essa é a ideia de fazer vocês pensar na prova. Entendeu? Uma coisa é você... Simone Pires, vamos ver. Eu vou dar uma olhada lá no livro lá e já... Vou ter que abrir aqui o Teles. Deixa eu abrir a minha questão aqui. Deixa eu sair da... Mas a gente comentou em aula, né, professor? Sim. Mas o que eu... E a gente considerou uma parte... Não pode usar slides como referência. Muitos professores não aceitam os slides como referência. Referência, meu anjo. O que você está falando? Referência é por escrito, né? Mas a gente comentou isso. Deixa eu passar aqui a... Mas assim, de qualquer forma, pessoal, quem colocou reabsorção a gente considerou uma parte, mas não, isso. Né, não por completo, porque tinha que ter o nome da síndrome, né? Síndrome da combinação. Tem que entrar aqui. Então, professor, eu vou passar, depois a gente vai comentando, eu vou abrir aqui, quando você for comentando as outras, eu vou abrir aqui depois. Então tá, depois a gente volta então. Tá? Vamos passar para 2? A 2. A 2 o pessoal acertou bastante. A B já foi? A B, pode colocar ali. Que descreva quais são as estratégias utilizadas para a coleta de dados sobre esse caso. E aqui era exatamente a questão que a gente passou em anamnese, né? Na avaliação clínica, né? No exame clínico. Então, anamnese geral, avaliação clínica intra e extrabucal, exame complementar, no caso que foi utilizado o raio-x panorâmico. Então, tem uma galera que colocou um texto enorme, eu achei legal, distribuiu, considerei, né? Até ajudou a contribuir com a nota do que falhou, do que eu achei. Mas
Mas, assim, no geral, a turma foi, nessa questão, assim, das 3 acertou 2. A maioria, mas a síndrome da combinação estava bem característica na figura para vocês ali. Tá? Pode passar para 2, professor. Vamos lá. Eu vou dar um pinto já. Então, a questão 2 dizia o seguinte, pessoal. Enquanto a mucosa móvel não aderida ao fundo de vestíbulo, seu lado periférico deve ser moldada com leve pressão por não possuir suporte ósseo subjacente. A mucosa aderida sobre o tecido ósseo de suporte deve ser moldada de forma não compressiva. Dessa forma, pode-se atender os seguintes princípios básicos de moldagem: suporte, retenção e estabilidade, saúde das estruturas de suporte e estética. Tá? Sobre os processos anatômicos e físicos de interesse em prótese total, analise as afirmativas e depois assinale a alternativa correta. Então, era uma questão objetiva, né? Em que as alternativas corretas eram a alternativa 3 e 4, tá? Que falava sobre alguns princípios que a gente acabou passando em aula, né? Falava sobre coesão, adesão, tensão superficial e a pressão atmosférica. Então, a tensão superficial, vamos ler as que estavam certas aqui, ó. Tensão superficial, né? Distribuição irregular das forças de atração entre as moléculas da superfície dos líquidos faz com que essas se comportem como uma película elástica. Em prótese total, a tensão superficial manifesta-se no filme salivar, naquela fina película de saliva, né, localizada nas bordas da prótese, formando então um menisco que impede até certo ponto a entrada de ar quando a prótese sofre força de deslocamento. A partir do momento que eu tenho uma força maior do que a tensão superficial, uma força de ar, por exemplo, que gera um deslocamento da prótese, aí vai estar rompendo essa tensão superficial. Então, a alternativa 3 está correta e a 4 dizia o seguinte, que a pressão atmosférica em uma prótese com vedamento periférico correto, ocorre diferença entre a pressão do filme salivar e a pressão atmosférica externa, que por ser maior ajuda a pressionar a prótese, tá? Então, essas eram as alternativas corretas. Então, quem marcou ganhou integral. A próxima questão era justamente justificar as incorretas, que era a alternativa 1 e 2, né? Então, na coesão, o que estava falando aqui para nós? É propriedade da matéria pela qual... Propriedade da matéria pela qual as substâncias dos corpos distintos unem-se por forças intermoleculares quando entram em contato, tá? Então, qual que era a justificativa aqui, ó? Coesão é a atração de moléculas de mesma natureza e não de corpos distintos. Então, essa é a grande diferença. E a adesão, né? A adesão falava o seguinte, é a força de atração entre as partículas próximas, dentro de um mesmo corpo, tá? A coesão mantém a integridade dos corpos, como a prótese e a mucosa e a saliva, até que uma força mais intensa rompa a coesão. Um exemplo disso ocorre quando a prótese é removida da boca. A adesão da saliva à boca e a saliva à prótese são maiores que sua coesão, o que faz com que o filme salivar se divida, ficando parte aderido à mucosa e o restante à prótese. Esses conceitos eles foram tirados do livro, então quem buscou lá no livro, né, ou nessa referência do Cunha aqui, respondeu fácil essa questão. Então, por que a 2 está incorreta, né? Porque a adesão é a atração de moléculas de dois corpos de natureza diferentes em contato, tá? Diante das forças mastigatórias, somente a adesão não seria suficiente para reter a prótese, sendo muito importante a coesão.
Não sei se alguém ficou com dúvida nessa questão. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não tive dúvida no que. Sim. Tá. Tranquilo? Acho que a maioria acertou essa, pessoal. A questão 4 estava bem facinho também, era de relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda, né, conforme os conceitos. Então, nós tínhamos aqui os nomes na coluna da esquerda e na coluna da direita algumas definições, tá? Então, primeira definição, área que será recoberta pela prótese total. É a alternativa número 4, né? Delimitação da área basal. Então, a área basal é a área que vai ser recoberta pela prótese total. É a área que vai receber a nossa prótese. Definição número 2. Pode ser realizada com pasta zincoenólica. E a única opção viável aqui é a moldagem funcional, tá? Moldagem anatômica, ela não pode ser realizada com a pasta zincoenólica, é uma moldagem de estudo. A moldagem funcional é uma moldagem de trabalho, portanto, a zincoenólica pode ser utilizada. Então, 2, tá? Seu objetivo é obter a configuração geral da área chapeável, aí sim, entra então a moldagem anatômica, né? Um de seus objetivos é obter a configuração geral da área chapeável, né? Nós temos inúmeros outros objetivos para a moldagem anatômica, mas dentro desse quesito, moldagem anatômica, então, obtenção da configuração geral da área chapeável. Obtenção de informações pertinentes ao tratamento para elaborar um diagnóstico e prognóstico só pode ser exame clínico. Então, 1, né? E pré-fabricada em metal e encontrada nas dentais só pode ser moldeira de estoque. Lembrando que existem 2 tipos de moldeira, moldeira de estoque individual, né? E nesse quesito aqui, pré-fabricadas são as moldeiras de estoque. Então, essa é a sequência correta, 4, 2, 5, 1, 3. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês vão me interrompendo. A questão número 5 era um caso clínico que eu passei para vocês, né? Era um paciente do sexo feminino, 70 anos, compareceu ao consultório com a seguinte queixa. Doutor, quero fazer uma nova dentadura em cima, pois a minha já está muito velha, feia e me incomoda ao mastigar. Após realizar o exame clínico e o planejamento do caso, deu-se início à confecção de uma prótese total removível superior. A moldagem anatômica foi realizada com alginato. Então, pessoal, nessa questão, já adianto para vocês, né? O enunciado já deu aqui o material que foi utilizado. Então, nesse momento, foi utilizado o alginato, tá? Como material de moldagem anatômica, né? E também o planejamento foi de uma prótese removível total superior, tá? Então, vamos lembrar disso, que é o que está dizendo o enunciado. Então, a alternativa A, questão A, dizia o seguinte: liste as estruturas anatômicas de interesse para a prótese total que o cirurgião dentista deve reproduzir durante o ato da moldagem anatômica. Então, como a gente vai fazer uma prótese total superior, eu queria as estruturas anatômicas superior. Então, quem colocou de mandíbula, eu acabei descontando 1/10, tá? Porque não é o que a pergunta tá perguntando, né? Nós queremos da maxila. Então, quem colocou lá freio labial superior, bridas, fundo de vestíbulo, bucal e labial, região amular, tubo da maxila, linha do A, fóveas palatinas, processo zigomático da maxila, né? Papila incisiva e rugosidades, eu acabei considerando, certo?
Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver o chat aqui. Estou adicionando alguns aqui, professor. Tá, não, Estamos entrando. tranquilo. Letra B, pessoal. O que dizia a letra B? Cite o nome de outros dois materiais que poderiam ser utilizados para realizar a moldagem anatômica. Então, assim, vou adiantar como é que foi a correção dessa questão. Quem colocou Godiva em placa e silicone de condensação ou silicone de adição ganhou integral, tá? Agora, quem colocou só Godiva, eu descontei um pouco, porque existe a Godiva em bastão, e a gente sabe que a Godiva em bastão não é utilizada nessa etapa, né? Então, quem colocou ou só silicone ou só elastômeros, eu descontei um pouco, porque a resposta precisa ser completa, pessoal, para a gente saber qual material vocês vão estar trabalhando, né? Elastômero é só uma classificação. Existem vários elastômeros, né? Mas para a moldagem anatômica, o material de escolha ou é alginato, ou Godiva em placa, ou silicone de condensação. Silicone de adição pode ser utilizado, mas não é o material de escolha. Mas mesmo assim, eu acabei considerando, tá? Agora, quem colocou outros materiais, eu não considerei, porque não, para moldagem anatômica, não é o material de escolha, certo? Dúvidas nessa questão? Então, vamos seguir. Questão número 6. Quer comentar essa, professor? Qual que é 6? Estou vendo aqui, estou procurando lá o Teles. Então, deixa que eu comento aqui enquanto você Tá procura. Bom, questão número 6, pessoal, era de múltipla escolha também e dizia o seguinte, né? O material de moldagem deve apresentar espessura adequada em toda a sua extensão. É essencial que o contorno esteja arredondado, sem dobras ou deslocamentos, né? Então, após a moldagem, a gente tem que fazer aquela análise crítica para ver se o meu material ficou bem distribuído, se não tem bolha, se não ficou dobra, né? Então, sobre os materiais de moldagem, analise as afirmativas. Então, o que dizia lá as alternativas? 10 minutos, professor, só para avisar. 2? 10. 10? Tá. A alternativa número 1 dizia lá, silicone de adição não forma subprodutos desde que bem proporcionado, tá? Essa está correta e era a única alternativa correta, ok? A alternativa número 2 dizia lá que o enxofre do látex da luva, né, através do processo de confecção da luva, né, formado, tem como subproduto o enxofre, dizia que não inibe a presa do silicone de adição. E é aqui que mora o erro, né? Porque a gente sabe que o enxofre ele interfere com a presa do silicone de adição, então ele acaba prejudicando ou inibindo a presa do silicone de adição. Então, por isso que essa questão estava errada. A alternativa número 3 dizia: a silicona da adição não permite múltiplos vazamentos. Nós sabemos que, por conta da sua estabilidade dimensional, né, boa, o silicone de adição ele permite sim múltiplos vazamentos, tá? A alternativa número 4 dizia: a silicone de adição tem apresentação no denso, e aí o denso, né, dizia massa base mais fluido catalisador, e no leve, catalisador fluido e base fluida. Por que essa alternativa estava errada, pessoal? Porque a silicone de adição, ela se apresenta na forma de massa base e massa catalisador, e não fluido catalisador, tá? Isso se tratando do denso. Agora, quando a gente fala do leve, né, ou do fluido, nós temos o catalisador fluido e a base fluida. Certo?
Tava fácil essa. O pessoal acertou bastante essa. Essa o pessoal acertou. Professor, Então, assim, tá, continue. só finalizando aqui, então, essa alternativa, então, apenas a 1 está correta, e a questão número 7 era justamente para justificar as incorretas da questão anterior, que a gente já acabou passando aqui para vocês, tá? Então, professor, posso voltar lá na 1, não? Pode voltar. Vamos voltar para 1 lá. Yes. Eu vou para minha aqui, ó. Estão vendo a tela aí? Vamos. Então, beleza. Ó, então é o seguinte, aquela da página 20 do Teles, como ela comentou ali, né? Tipo, se você ler só o que está explicando aqui embaixo da figura 2.41, diz assim, a radiografia panorâmica evidenciando perda óssea exagerada na região posterior da mandíbula, subjacente a uma PPE de extremidade livre, e na região anterior da maxila antagonista, aos dentes inferiores naturais remanescentes. Estas são duas das condições mais marcantes da síndrome da combinação. Que, na verdade, ele começa na página 19 explicando, né? E na sequência ele explica questão de reabsorção óssea, reposicionamento espacial da mandíbula anterior, toda aquela questão que ele vem discriminando. Então, acho que foi a Daisy, né? Foi quem falou. Então está aqui, a página 20, e embaixo do texto ainda já cita síndrome da combinação, ok? Não fui eu que falei dessa, foi a Simone. Mas, professor, a gente Simone. não sabe avaliar uma radiografia panorâmica, a gente nem sabe avaliar um simples raio-x ainda. Então, a gente não sabe identificar uma síndrome aí. Ninguém ensinou isso pra gente. O professor comentou na aula uma breve situação disso. A gente não pediu para avaliar a panorâmica como um todo. A gente pediu que uma das condições clínicas que aparecem, e isso vem em aula, vocês vão aprender ao decorrer, mas uma coisa bem simples, que é uma das condições que aparece, inclusive no Teles, ele coloca isso e a gente toma como base o Teles também para dar aula, a questão de uma síndrome, quando o paciente usa na prótese total superior e PPR inferior. Então, só sobre essa característica clínica, você já poderia suspeitar que é a síndrome da combinação. Você entendeu agora? Na verdade, para mim, isso está super injusto, professor, na minha opinião, porque eu não sei avaliar isso e não entendi a questão se for dessa forma. Eu entendi que era para avaliar o que tinha de errado com isso. Eu consegui avaliar que tinha uma reabsorção óssea e é isso. Para mim, foi isso que eu entendi. A pergunta se diz ali, ele pergunta o nome... alteração. Você uma alteração. Não falando da síndrome, uma alteração que eu posso ter, foi o que eu vi. Ó, se você olhar a primeira página aqui do Teles, ó, ele começa aqui, ó, na página 19. Se você viu o Teles, você estava lendo o livro com o livro na mão. Você já viu, inclusive, se você viu o Teles na página 20, como você disse? Professor. Oi? Eu não referenciei a minha questão pelo Teles. Quem que falou que na página 20 não aparecia o nome? Que alguém escreveu. Foi a Simone. Então, pessoal, o Teles é o livro que a gente passou como referência. Referência na aula. Né? E aqui é a página 19, ó. Tá lá, o que é síndrome da combinação, né? Ó. Então tem aqui a sequência e a gente pegou a panorâmica a panorâmica, porque na verdade não é uma questão para analisar a panorâmica. É que eu te falei, a síndrome da combinação, como eu comentei em aula e pedi para todos anotarem, né? Era a questão do paciente ter uma prótese total superior e uma PPE inferior. E que quando a PPE é inferior, você tem os dentes anteriores e inferiores, você pode ocasionar um desgaste muito intenso em maxila superior, ok? Essa é a questão. Vai acabar, tem 3 minutos para nossa reunião terminar aqui. Professor, se você tivesse falado que como referência era para usar o Teles nessa questão, todo mundo talvez tivesse acertado. Mas enfim, daí a gente estaria dando a resposta. Aí não tem sentido. Você tem referência nas aulas. Desculpa, pessoal, mas vocês têm que ir atrás e buscar a informação. A gente não pode dar resposta de mão beijada.
Vocês tiveram 24 horas para ler. Professor, primeiro que a gente não pediu a resposta. Eu respondi conforme as coisas que eu pesquisei, né? E segundo que a gente não tem 24 horas. A gente tem filhos, a gente tem marido, a gente tem trabalho, a gente tem casa, tem outras coisas para fazer. Então, ninguém teve 24 horas para fazer a prova, né? Claro, Deise. Então, assim, a resposta ideal era essa, síndrome da combinação com reabsorção óssea. Quem colocou reabsorção óssea, a gente considerou uma parte, porque realmente está certo. Mas a resposta completa era citando junto com isso a síndrome da combinação. Então, essa era a informação que a gente gostaria de passar para vocês, tá bom? O professor, Mas, de maneira geral, o pessoal foi bem. professor, Diga, Thiago. pelo que eu entendi do Teles, a reabsorção é um dos sinais da síndrome, mas não a síndrome em si. Exatamente. Pois é, mas teria como a gente avaliar se é a síndrome por completo, só pela imagem? Não, mas é a descrição do texto. O que diz o texto de entrada? Eu não estou com o Teles aqui agora. Não. O texto de entrada da pergunta. Mostra lá, professor. Deixa eu mostrar aqui. Para dizer qual que era a alteração que estava acontecendo. Como é que se apresentava esse paciente para vocês? No enunciado, a gente descreveu para vocês. Né? E a panorâmica foi um exame complementar para vocês conseguirem identificar. Então, assim, a gente não quer gerar conflito. A gente quer passar para vocês uma situação que acontece na clínica, que vocês vão pegar, entendeu? Então, isso é um caso clínico. A gente quer que vocês aprendam isso. Nós não estamos discutindo o que é certo e errado. O certo é a síndrome da combinação, porque isso está descrito na literatura, pessoal. E a gente quer ensinar isso para vocês. Então, foi descrito no enunciado e apresentado a panorâmica. Então, mas eles estão querendo interpretar, a gente não pediu para interpretar, a gente pediu por que pedir a panorâmica e apresentando, avaliando, né, quando você vê o enunciado mais a panorâmica, você vai ter a resposta. A gente não pediu especificamente para avaliar os problemas